Respondei-me, Senhor, pelo vosso imenso amor. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, queridas famílias, queridos católicos, vamos iniciar nossa oração invocando o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tão simples, tão humilde, tão comum, que deixou os parentes e os conterrâneos escandalizados. É interessante perceber nesse evangelho como as pessoas estão sempre buscando algo mais nos outros. Mas antes de entrarmos nesta questão, vale a pena relembrar que na língua hebraica não existe a palavra primo. É utilizada a palavra irmão para designar primos ou parentes próximos. Por isso que neste evangelho, quando cita Tiago, José, Simão e Judas, na realidade eles são filhos de Maria, mulher de Cleofas. Pode-se conferir isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 56. Também tem no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Vale a pena também conferir Judas, capítulo 1. Eles são irmãos. Eles são primos de Nosso Senhor ou parentes próximos. E são justamente os parentes, os conterrâneos, as pessoas da comunidade de Jesus, que vão olhar para tudo aquilo que Jesus está fazendo e no lugar de se alegrarem, se entusiasmarem, não, vão ficar fechados, cheios de dúvidas, colocando mais sentimentos negativos do que abrindo o coração, a alma, para os ensinamentos de nosso Senhor. Diz o Evangelho que eles ficaram escandalizados. E até perguntava, e ele não é o filho do carpinteiro? E a gente não conhece a mãe dele, os parentes? Como é que ele faz tudo isso? Ô, meu querido fiel, seria muito mais interessante, no lugar de ficar se preocupando como, aproveitar a oportunidade daquela mensagem maravilhosa, daqueles milagres que estavam sendo feitos, daquela transformação na vida das pessoas e entrarem nessa dinâmica do reino de Deus. Mas não. É a dificuldade do ser humano de encontrar e reconhecer o valor do que é simples, a importância do que é comum. Porque o ser humano está sempre buscando algo mais. Parece que quer sempre algo que gere mais espetáculo, que chame mais atenção, que mostre mais pompa, mais poder. Oh, meus irmãos e minhas irmãs,
Nós precisamos muito mergulhar no mistério de Deus para nós não nos deixarmos levar por estas atitudes, que são atitudes enganosas. Jesus nos mostrou qual deve ser o verdadeiro comportamento. O verdadeiro comportamento foi aquele que ele assumiu, ou seja, o comportamento da humildade, da simplicidade. Nós não devemos estar buscando ver algo de espetacular, de miraculoso nas coisas. Precisamos ver o essencial. Precisamos ver o que verdadeiramente importa. E o que mais importa, senão a integridade da pessoa, a honradez da pessoa, a sinceridade da pessoa, a bondade da pessoa? Eu creio que se nós não tivermos cuidado, queridos fiéis, nós vamos fazer com as pessoas como nós fazemos com celular e automóvel. Todo ano parece que necessariamente tem que acompanhar aquele algo novo que foi lançado. Às vezes o nosso carro está tão bom, está tão conservado, está funcionando bem, mas foi lançado um modelo mais novo. E tem então aquela corrida para poder ter sempre o carro novo. Deixa que o carro novo, às vezes, é um elementozinho a mais que tem. Coisa muito pouca. Às vezes fica até difícil de distinguir qual é o modelo novo do modelo anterior. E isso quando o modelo anterior não é mais bonito do que o que foi lançado novo. Do mesmo jeito é o celular. Quantas pessoas estão sempre trocando de celular porque saiu um mais novo? Ah, mas o mais novo tem isso e tem isso. Às vezes a gente nem vai usar. Mas temos que deixar aquele que já foi considerado passado para ter o novo. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazer com as pessoas do mesmo jeito. Como tem acontecido isso nos relacionamentos de marido e mulher? Quantas relações foram desfeitas porque um ou outro estava querendo ver algo novo na pessoa com quem casou ou se uniu? Às vezes você tinha ali uma pessoa maravilhosa, mas porque faltava um elemento, aquela pessoa já não era tão importante assim. Uma vez acompanhei um casal que a mulher não estava satisfeita com o marido porque o marido não acompanhava para as festas e não levava para as festas. O marido tinha tanta coisa boa, apenas ele não gostava de festas. E quantas vezes também não aconteceu de um marido deixar uma esposa porque não era mais nova? Porque já não tinha mais a mesma beleza de antes. Ou porque tinha esfriado um pouco na sua vida sexual. As coisas vão acontecendo de tal maneira que a gente não vai se dando conta, queridos fiéis, que a gente vai perdendo o foco. Como aconteceu nesse evangelho. Os conterrâneos, os parentes, a comunidade que viu Jesus nascer, tinha ali um homem belíssimo, maravilhoso, e não foram capazes de acolher. Quiseram algo mais. E Jesus disse que não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Creio que também hoje nós poderíamos nos perguntar, porque muita gente diz que não tem mais milagres, não existe milagres. Será que nós temos fé verdadeiramente, queridos fiéis? Será que a humanidade está de fato crendo? Será que se houvesse uma fé verdadeira, pelo menos na grande maioria dos que se dizem crentes, cristãos, nós, será que essa vida humana já não estaria bem melhor? Será que nós não estaríamos evoluindo muito mais? Nós não teríamos evoluído muito mais? É muito interessante que nós peguemos esta palavra de Deus e nos questionemos, queridos fiéis.
se também nós não entramos na dinâmica da sociedade, de estarmos sempre buscando algo de espetáculo, algo de maravilhoso, e assim deixando passar a verdadeira vida. A verdadeira vida que é vivida nas pequenas coisas, nas coisas comuns. Me faz lembrar também, queridos fiéis, da questão da vida de consumo. Quantas vezes nós poderíamos nos alimentar em casa bem, mas estamos sempre querendo provar algo mais, comer algo diferente. É uma luta, como se isso fosse uma necessidade. E de tanto provar, de tanto andar, muitas vezes a gente descobre que o melhor estava na cozinha da nossa casa. Quantas vezes nós já descobrimos isso? Restaurantes caríssimos, pratos com nomes bonitos, valores altíssimos, mas que quando vamos saborear, a gente lembra da velha comidinha que se fazia na nossa casa. Eu creio que essa palavra do Senhor é para nos inquietar um pouco, não é? E nos questionar, para que nós não percamos a capacidade de valorizar as coisas simples, as coisas consideradas comuns. A própria comunidade do Senhor não se valorizou, porque nosso Senhor estava ali fazendo coisas que eles não entendiam. Então eles ficaram perguntando, de onde é que vem tudo isso? Ele é aqui do nosso meio. Ou seja, porque é do meio, não pode ser diferente. Não se valorizavam. Também hoje nós encontramos essa dificuldade na sociedade. Quantas pessoas não se valorizam? E os pobres? Será que os pobres reconhecem o valor que eles têm? Eu creio que muitas vezes não. Porque se reconhecessem, não se venderiam muitas vezes por tão pouco. Como nós encontramos muitas vezes na sociedade. As pessoas mais pobres trocando sua liberdade, seu voto, seu cartão por migalhas. Eu acredito muito, queridos fiéis, que nós precisamos, com este evangelho, despertar para a fé. Crer de fato e ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Para crer é preciso entender quem é Jesus. Porque se eu entendo quem é Jesus, se eu entendo aquilo que ele é, aquilo que ele quer, então fica mais fácil de aceitar. Assim também deve ser entender minha família, entender meu marido, entender minha esposa, entender meus filhos, entender meus amigos, entender a igreja. Quantas pessoas, quantos católicos não entendem a igreja? Precisa entender a igreja, porque se não entender a igreja, como é que vai acolher o que ela ensina? Prova disso é que quando a igreja católica, os bispos se pronunciam, fazendo observações do nível político, econômico, alguns fiéis então já chamam logo de comunista. É incrível. Não entendem a igreja. Quando se entender a igreja, se vai entender seus posicionamentos. Quando a igreja fala contra o aborto, contra a pena de morte, aí a igreja é reacionária, é isso, é aquilo. Tem que entender a igreja. Quem é a igreja? Precisamos entender quem é Jesus. Precisamos entender quem é a igreja. Precisamos entender quem somos nós os cristãos. Porque se nós também não nos entendermos, como poderemos dar um bom testemunho para essa transformação do mundo? Precisamos entender o ser humano. Porque se a gente entende o ser humano, a gente vai condenar menos. A gente vai julgar menos. Precisamos entender o que é a vida. Porque se a gente entender o que é a vida, a gente vai viver melhor. E eu creio que é isso
que Deus está esperando de todos nós. Esta oração de hoje é pela vida eterna, de Jadson Dantas de Medeiros, na sua missa de 7º dia, e Francisca Marlene da Silva Souza. Que esses nossos irmãos possam estar na glória eterna de Deus, na glória do Pai, e que as famílias sejam consoladas no amor do Senhor. Recebamos agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Despojou-se de si mesmo sendo Deus, humilhou-se até a morte. Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus, deu-se a mim e a você, só por amor. Amanhã, sim, Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo de hoje e de amanhã, sim. Jesus de Nazaré. Quero despojar-me assim mesmo sofrendo, humilhar-me e esperar. Quero despojar-me assim sempre querendo carregar seu fardo